Bem, na primeira parte a gente analisou o que era imagem e imagem técnica, definindo mais ou menos os seus limites, né? Na segunda, nós vimos como a análise dos documentos de imagem, né? Como a história da arte ela impregnou a análise sobre objetos imagéticos e como isso, na segunda metade, né, do século XX, começou a alterar um pouco esse panorama com o surgimento das chamadas mídias, né, os mass medias, né, os meios de comunicação de massa, principalmente a televisão, juntamente com o que já existia, que era o cinema e, de certa forma, a fotografia nas revistas, nos jornais, né? Não fotografia como objeto bruto, né, mas sempre utilizado na representação de imagens em revistas, jornais e na mídia gráfica, como a gente chama normalmente. Agora, nessa parte 3, vamos trabalhar como utilizar, né, os documentos imagéticos na pesquisa científica, não é? Então veja, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a seleção, né, e uma curadoria dos objetos que eu vou trabalhar. Então eu preciso fazer uma seleção e a partir dessa seleção eu me debruçar sobre o que vai ser trabalhado, como eu vou ter a fonte daqueles objetos e como eu vou me debruçar sobre esses objetos. Vimos que, pela história da arte, nós tínhamos a iconografia e a iconologia. Uma analisava como se fazia a imagem e a outra o que é que a imagem queria dizer. O que é um pouco complicado porque a imagem em si, né, ela tem que estar associada a um contexto ou, se tiver um terceiro elemento ou um segundo elemento, como um texto escrito, ela altera todo o seu significado. Essa relação da imagem com o texto, a relação da imagem com um terceiro significado ou um terceiro signo, faz com que ela mude o seu teor. Então, nessa curadoria, né, nessa classificação que a gente tem que fazer, a gente tem que ter uma relação direta com essa imagem. Não achar que ela é inocente, que a imagem por si só, uma imagem independente, ela possa trazer toda a informação. Aquele famoso ditado, né? Uma imagem fala mais do que 1000 palavras, certo? Não faz sentido se houver palavras junto dessa imagem, porque ele vai alterar todo o seu olhar sobre aquele objeto. Por isso, nenhuma imagem ela é inocente. Ou seja, nenhuma imagem, seja um desenho, seja uma pintura, seja uma fotografia, a gravação de um vídeo, ela é inocente. A máquina ela grava, a máquina ela compõe, a máquina ela registra, mas existe o olho de um diretor, existe o olho de um roteirista, existe o olho de um produtor de imagem. Esse produtor de imagem, ele se utiliza da máquina, ele se utiliza da referência da ferramenta para construir aquela imagem. Então, quando você for analisar uma história em quadrinhos, ou você tem o original, ou você vai ter imagens de reprodução. Se você for analisar um quadro, né, se você for analisar uma sequência de pinturas, se for analisar um filme, você tem que pensar que aquilo foi produzido por um olhar de uma pessoa, por um recorte. Porque a linguagem da imagem, ela é uma linguagem voltada para montagem. O que é montagem? É você pegar elementos separados, juntar e criar um terceiro elemento. A montagem, ela tanto faz parte da construção da linguagem no cinema, a montagem cinematográfica ou a cinemontagem, e também faz parte da linguagem técnica da fotografia, né, que é a fotomontagem. Então nenhuma imagem ela é inocente. Nenhuma imagem ela foi feita por acaso, nenhuma imagem ela deixa de trazer, por mais que ela seja feita por uma câmera, ela deixa de trazer o olhar de quem a produziu. Então, a origem da imagem está próxima da sua manipulação. Quando eu falo origem da imagem, qual a sua fonte, né? Qual a imagem original, quem produziu aquilo. Já estou me adiantando um pouco, porque estamos numa era da imagem digital, que praticamente você não tem o original, ou o original é igual à cópia. Antes a cópia, ela perdia alguma qualidade, ou ela precisava de um registro, né,
de um aval do produtor da imagem. Agora não. No meio digital, a imagem original ela é idêntica à cópia. Ou seja, a imagem que você abre no seu celular é a mesma imagem que você vai abrir no computador e que outra pessoa em qualquer canto vai abrir também. Isso também parte pelo princípio de que a imagem ela é manipulável. Vimos também isso na primeira parte, primeiro módulo. A fotografia surgiu com a sua manipulação. Porque é um efeito técnico, sim, mas ele pode ser manipulado, ele pode ser alterado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é essa catalogação. Essa catalogação e esse arquivamento de imagem passa necessariamente por definir o que são imagens analógicas e imagens digitais. E se essas imagens analógicas, elas têm uma referência digital. Minha tese de doutorado era sobre fotomontagem soviética e eu encontrei os arquivos digitalizados em um arquivo em Moscou. Se não houvesse essa possibilidade, eu teria, na minha pesquisa, ter que viajar para aquela cidade, ter acesso ou pedir acesso a essa informação. Então, a imagem digitalizada, ela permite que você não só manipule, como também você guarde, tenha a posse, entre aspas, daquele material que você vai analisar. Então, essa curadoria, essa seleção, essa catalogação da imagem, ela parte por esse princípio de que o que é imagem analógica, que ela é produzida em meio físico, em suporte físico, e a imagem digital ou digitalizada. Qual a diferença? A imagem digital é aquela que, como na câmera aqui, ela já é produzida digitalmente, ela já é produzida em bits e em pixels. A analógica, ela é feita no suporte, e a digitalizada é quando você pega essa analógica e transforma ela em digital. Então tudo isso faz parte desse debruçamento que você tem que ter sobre aquele objeto. Primeiramente, aquilo não é a verdade. Segundo, aquilo ali não é um objeto que não pode ser manipulado, certo? E acima de tudo, ali não está a verdade. Ali está um documento que você vai fazer perguntas e a partir dessas perguntas você vai criar juízos, certo? Então, nunca aceitar a imagem como algo inocente, como algo que não há manipulação, e que você não deva fazer as perguntas corretas àquele documento. Então, do mesmo jeito que você vai analisar um texto, você precisa ter um conhecimento sobre o contexto, um conhecimento sobre o autor, um conhecimento sobre o que foi produzido. Na imagem, ela segue o mesmo princípio. A diferença é que a imagem ela tem uma referência muito próxima aos objetos que elas estão representando. Então, se você pegar um desenho, esse desenho, se ele for um desenho figurativo, ou seja, próximo do que ele quer representar, assim, tipo fotográfico, ele tem uma qualidade, ele tem um conceito. Se ele for um desenho abstrato, ele não tem referência nenhuma, mas ele é como obra. Então, como eu vou me debruçar sobre ele? E quando você trabalha com mídias digitais, quando você trabalha com mídias eletrônicas, a televisão foi um paradigma muito grande. Porque você tinha o cinema, que você ia para ver, e você tinha a televisão que você via em casa. Tem uma frase clássica de Fellini, Federico Fellini, cineasta, que dizia: qual a diferença de cinema para televisão? Ele dizia: cinema é arte, televisão é eletrodoméstico. Uma visão muito, de certa forma, restrita, em que a televisão é um eletrodoméstico, de acesso, não digo restrito, mas com uma qualidade duvidosa, década de 60 e 70, e que vai ganhando novas formas de se ver. Então você pode analisar uma novela, você pode analisar uma propaganda, você pode analisar qualquer produção que a gente chama de audiovisual, que aí amplia, que vai de fotografia até vídeo, a produção cinematográfica, e hoje a gente tem o streaming. Então, como eu vou me debruçar sobre aquilo? Que ponto eu vou analisar? E aí voltamos para a história da arte. Eu vou analisar a obra, vou analisar o conteúdo, vou analisar como foi produzido.
Então, que ferramentas eu vou precisar para fazer aquela análise? Que ferramentas eu vou precisar para me debruçar sobre aquele objeto no qual eu vou trabalhar? A primeira coisa que você tem que ter é uma certa relação com aquele objeto. Quando eu digo relação, não é que você goste ou que você tenha, mas que você entenda como ele é produzido, como ele é manipulado e, acima de tudo, qual o significado que ele tem para quem produziu. Então a gente não está aqui para dizer essa, né, a iconografia, usando, né, a linguagem da arte, ou a iconologia. Não. Porque as ferramentas vão precisar ser utilizadas. Por exemplo, algumas vezes já vi análises, as primeiras análises de história em quadrinhos eram feitas por linguistas, desculpe, né, associado a teoria literária. E eram falhas porque precisava de uma teoria da imagem, precisava de uma teoria semiótica, precisava de um uso do conceito de ícone. Então está errado? Não, são ferramentas que a gente precisa para manipular aquele objeto e principalmente para estudar aquilo ali. Então, quando se pesquisa, né, esses arquivos, né, a gente tem que saber qual é a fonte das imagens. Porque muitas vezes, principalmente na internet, na pesquisa da internet, você tem citação de citação. Por exemplo, eu tinha muitas fotos do autor que eu estudei, Alexander Rodchenko, que eram de arquivos alemães e franceses, digitalizados, ou digitais no caso. E eu só vim realmente ter acesso à produção dele total, literalmente total, quando eu tive acesso a arquivos russos. Então veja que a fonte é importante. E quando você comparava um com o outro, via que estava totalmente manipulado. Em que sentido? Era recortado, era suprimido algumas imagens, não por, vamos dizer assim, má fé, mas para caber na revista, para caber no compêndio, para caber no formato no qual ela seria representada. Então você tem outra dimensão. Se eu for para a televisão, mesma coisa. Como eu vou analisar uma novela? Como eu vou analisar um meio, uma série? Como é que eu vou analisar um programa jornalístico produzido em imagens, né? Como eu vou analisar aquela imagem? Você precisa de ferramentas, a gente precisa saber onde encontrar as fontes, precisa saber como essas fontes elas estão disponibilizadas e principalmente o direito à imagem, o direito a utilizar aquilo ali. Havia grandes problemas de utilizar a imagem, porque você tem que ter autorização, você tem que ter a permissão, embora no trabalho científico, como você pegar um texto, né, e pegar uma citação, você pode usar a imagem desde que cite a fonte legalmente, né? E a ideia do direito autoral. Às vezes algumas obras, ela tem direito autoral, porque diferentemente, vamos dizer, de um livro, que você vai citar uma parte, você vai citar um fichamento que você fez, na imagem não, você vai praticamente citar toda a imagem. Como se você citasse o livro todo, por exemplo. E aí, como é que ficaria essa citação? Embora, como eu falo, no trabalho científico é lícito você usar aquilo ali como documento, né? Desde que seja feito a referência. E que referência você vai dar? Qual vai ser a sua fonte? Então essa pesquisa tem que ser bastante séria e profunda. E não pegar a primeira referência que você tem. Ou pelo menos pegar a referência do livro. Então isso a gente começa com uma pesquisa científica. Tive vários problemas com citações que diziam que o texto era anônimo e depois de uma pesquisa profunda aparecia o autor ou principalmente a autora do texto. A supressão de autoras femininas, né, e a superlativização de autores masculinos. Isso é bem patente na própria pesquisa. Então isso também faz parte daquela coisa que nada é inocente numa pesquisa científica. A gente precisa ter esse olhar, seja a imagem, seja a fonte. E aí vem vamos dizer assim, essa ideia da imagem técnica. Hoje, no momento, praticamente todo trabalho digitalizado, toda pesquisa digital trabalha com imagem técnica. Trabalha com imagens que são frutos de uma manipulação, no caso digital, de uma imagem que
ela pode ter um suporte ou não. Se for uma obra que for pintada que tem um suporte físico, ele vai ter que ser digitalizado, que é o único acesso às vezes que você tem da obra, ou que já são automaticamente produzidas no meio digital. E como seria feito essa catalogação, né? Primeiramente, né, você encontrar o arquivo, do arquivo encontrar a fonte desse arquivo e principalmente se esse arquivo está, vamos dizer assim, cuidado por uma curadoria, o próprio nome já diz, né? Quem cuida de uma curadoria sobre aquele acesso. Senão não tem fundamento você usar uma parte ou parte desmembrada de uma determinada a imagem. É como se você pegasse vários textos e montasse um quebra-cabeça no qual você não tem uma unidade naquilo. É isso.